Bom dia, nossos amigos e companheiros e demais pessoas interessadas do programa ou no programa Encontro com o Espiritismo, através do Rádio Jornal do Comércio, FM 99,5 desta cidade de Limoeiro. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, hoje que é o último sábado do mês de dezembro de 2022. E nós então recorremos aqui ao nosso e-mail e encontramos uma pergunta que vai ser o tema de hoje em O Livro dos Espíritos. A pergunta é de um companheiro que ele pergunta: a oração pode resolver os nossos problemas? É uma pergunta que muitas criaturas fazem aos espíritas. Ora, a oração, a prece, pode resolver os nossos problemas? Pode sim resolver os nossos problemas, mas há problemas na vida da gente que fazem parte das provas e das expiações que nós mesmos, como espírito, quando estávamos no mundo espiritual, pedimos para passar aqui na Terra, que se chama a escolha das provas, das provações, que o Livro dos Espíritos ensina que o próprio espírito ele pode escolher as suas provas para passar aqui na Terra, porque essas provas elas vão ter a eficácia, a utilidade e a eficácia de purificar a nossa alma e fazê-la crescer. Essas provas consistem muitas vezes em provas físicas e provações morais. Provas físicas, entre elas vem problemas no corpo, deficiência no cérebro, o indivíduo retorna com o mal de Down, mongolismo, outros voltam cegos, surdos, aleijados, paraplégicos, tetraplégicos e outros problemas físicos. E às vezes também vem como criaturas idiotas, criaturas imbecis, com deficiência no cérebro. Então essas são provas de expiações que as nossas orações, as nossas preces, elas podem aliviar estas provas, essas expiações, porque nós pedimos para passar por elas, mas retirá-las não pode. Agora, as provas morais das tentações, que depende da nossa vontade fazê-las ou não fazê-las, atender ou não atender a essas tentações que nós podemos também ter pedido como provas aqui na Terra, das tentações, mas as tentações elas podem ser dominadas, porque dependem, fazer ou não fazer, depende unicamente da nossa vontade, do nosso querer. Somos tentados para o crime, apenas tentados, mas não somos obrigados a praticar o crime. Somos tentados para o suicídio, mas não somos obrigados a cometer o suicídio. A tentação para o crime, a tentação para o mal, de uma forma geral, a tentação para a violência, a tentação para os vícios, de uma forma geral, que depende unicamente do nosso querer, da nossa vontade, pode ser evitados. E se a nossa vontade for fraca, podemos recorrer à oração, como foi aqui a pergunta do nosso companheiro. Se a oração pode resolver os nossos problemas, pode. Problemas de tentações constitui um problema muito sério, porque entramos em conflitos entre o bem e o mal.
Mas a gente só segue o caminho do mal, do vício, do crime, só pratica o suicídio e coisas do tipo, se quisermos, porque temos o livre-arbítrio. Como temos o livre-arbítrio, aí esse livre-arbítrio pode enfraquecer e recorremos às orações, dentro da pergunta do nosso irmão. E é o que devemos fazer com tentações ou sem tentações, é recorrer às orações, às preces. Uma pessoa que tem o hábito de fazer prece, de fazer orações, ela cria uma espécie de autoproteção. Cria pelas orações diríamos assim, uma barreira contra as tentações, uma barreira contra o mal. Cria um escudo, a prece, juntamente com a verdadeira fé, não é? A fé na prece, a fé na oração, a própria oração, a própria prece, cria uma couraça, um escudo de proteção contra as tentações dos defeitos morais que nós temos, das paixões que nós temos, que trouxemos de encarnações passadas, porque as paixões não são de hoje, elas são do passado e são da alma, não são do corpo, não são da matéria. As tentações são do espírito. Então, o homem aqui na Terra, como espírito encarnado, ele traz de outras vidas imperfeições morais que tentam ele hoje para fazê-las, mas ele só faz se quiser, porque tem o livre-arbítrio. E também a prece, o hábito da prece, das orações, nos protege contra as seduções do mundo, os vícios que o mundo nos seduz para eles. Aí também nos fortalece para combater esses vícios e não aceitá-los, que são invasores da nossa mente, da nossa alma, para prejudicar a nossa evolução. E então, nós recorremos aqui ao Livro dos Espíritos para uma pergunta nesse sentido. Mas antes pediríamos à técnica o intervalo musical do nosso programa. E dando continuidade ao nosso programa de hoje, Encontro do Espírito com o Espiritismo, que o tema de hoje é a oração, as preces podem resolver os nossos problemas? Podem sim. E é bom, é salutar, é eficaz para a alma criar o hábito das preces, das orações, porque Jesus nos ensina isso lá no Evangelho e ensinou aos apóstolos para fortalecer a vontade dos apóstolos, porque os apóstolos, vez por outra, facilitavam na fé, eles eram fracos, e Jesus ensinava a ele a fazer a prece, as orações a Deus, diretamente a Deus, para lhe fortalecer o ânimo, a vontade, o livre-arbítrio, para não cair nas tentações da Terra, do planeta, que é muito sedutor, o mundo aqui. E então, os espíritos, Allan Kardec, aqui na questão 663, para os que gostam de estudar o Espiritismo. Aí Kardec pergunta aqui aos espíritos superiores: podem as preces que por nós mesmos fizermos, podem elas mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso das nossas provações? É a pergunta de Kardec. Ele quer dizer se as nossas orações podem retirar nossas provas, nossas expiações. Bora ver o que é que o Conselho de Espíritos Superiores responde a Kardec. Diz assim: as vossas provas, Kardec, estão nas mãos do Pai Celestial. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas provas e expiações há que têm de ser cumpridas, suportadas até o final. Mas Deus sempre leva em conta a resignação do sofredor.
daquele que está passando pelas provas e pelas expiações. Continua o Espírito. A prece traz para junto de vós, atrai os bons espíritos. Para quê? Para fortalecer a nossa vontade, para suportar as provas resignadamente. E o Espírito diz, e dando-vos os bons espíritos, a força de suportá-las corajosamente, menos rude as provas vos parecem. Porque os espíritos, quando fazemos prece a eles, eles vêm e nos ajudam a suportar a carga das provações com paciência e resignação. E mais, hemos dito, Kardec, que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Foi o que Jesus ensinou aos apóstolos e às criaturas que passavam por provas e expiações naquela época, mas as lições de Jesus, os conselhos de Jesus, não foram somente para aquela época, e nem também o ensino dele foi para aquele povo. O ensino de Jesus foi também para toda a posteridade, para hoje e para sempre, porque são ensinos eternos, ensinos infinitos, que não têm fim e que são de grande eficácia para os espíritos desencarnados, os mortos, entre aspas, e também para os espíritos reencarnados, que somos nós, que escolhemos as provas antes de reencarnar, mas quando chegamos aqui na Terra, enfraquecemos a vontade, enfraquecemos a fé. Aí muitas vezes somos arrastados para a prática dos mesmos problemas que praticamos nas encarnações passadas. Aí falimos. A falência do espírito é nesse sentido, que às vezes pedimos uma provação, escolhemos uma prova para passar aqui na Terra superior à nossa capacidade. E Deus consente como um aprendizado e como uma lição. Aí os espíritos recomendam sempre a oração, as preces, o hábito da prece, da oração, para fortalecer o nosso ânimo e passarmos pelas provas com paciência e com resignação. E então nós lembramos aqui, aproveitando o ensejo da resposta do Conselho de Espírito Allan Kardec, nós então consultamos aqui a Revista Espírita de Allan Kardec, que são 12 volumes, a autoria de Kardec, mas a revista de 1863, a edição do mês de março, nós encontramos aqui uma pequena mensagem que nos leva a ter um maior interesse e a valorizar mais as orações, a eficácia, a utilidade das preces para nos proteger das tentações interiores da gente, que nós temos tentações, e das tentações exteriores, as que vêm dos vícios do mundo, que nos seduzem a todo instante. Aí a prece cria uma muralha contra esses invasores. Vamos ver aqui o valor da prece, que o Espírito dá uma mensagem que foi na Sociedade Espírita de Viena, na Áustria. Viena, a capital da Áustria, que foi traduzida da língua alemã, porque o povo lá fala alemão, para o francês e do francês para o português. Então vamos ver aqui a amizade e a prece. E o Espírito dá essa pequena mensagem. O que é que ele diz aqui, o Espírito? Ele diz, ao criar as almas, Deus não estabeleceu diferença entre elas. O que esta igualdade de direito entre elas sirva de princípio à amizade, que outra coisa não é senão a unidade nas tendências
e nos sentimentos da própria alma. Demais, a verdadeira amizade só existe entre os homens virtuosos, que se reúnem sob a proteção de Deus, do Todo-Poderoso, para se encorajarem reciprocamente no cumprimento dos seus deveres, como espíritos ou como homens espírito reencarnados. E o Espírito continua nessa pequena mensagem. Todo coração verdadeiramente cristão possui o sentimento da amizade, do amor, da consideração, do respeito aos seus semelhantes, todo homem cristão. Ao contrário, esta virtude encontra no egoísmo das almas viciosas o escolho, quer dizer, uma barreira, que, semelhante à semente caída sobre a rocha árida, seca, sobre o terreno seco, árido, a torna a semente infecunda para o bem. E diz mais esse Espírito nessa mensagem de muita sabedoria, diz mais ele, para encerrar, ele diz: cercai vossa alma com o muro protetor de uma prece cheia de fé, a fim de que o inimigo, seja interno ou externo, aí não possa penetrar. Mas qual é o inimigo a que ele se refere? É o próprio homem, que, se vendo no espelho, ele vê-se a si mesmo como o maior inimigo de si mesmo. E esse inimigo está nas paixões que o homem alimenta. E o inimigo exterior que está nos vícios, nos vícios de toda a natureza que o mundo exterior lhe oferece. Então esses são os maiores inimigos que cria o próprio homem, interno e externamente. Agora, a prece ele apresenta aqui como um escudo de proteção, de o homem se proteger contra o inimigo dele mesmo, que são suas paixões, suas tentações para o mal e também as tentações que vêm de fora, que todas são invasoras. Aí a prece, as orações, o hábito da prece lhe fortalece o ânimo e o livre-arbítrio e lhe protege contra esses inimigos. E continua ele: a prece eleva o espírito do homem para Deus, liberando-o de todas as inquietudes do mundo, transportando o homem para um estado espiritual de tranquilidade e de paz e de harmonia interior, que o mundo material não lhe poderia oferecer. Quanto mais confiante e fervorosa for a oração, for a prece, melhor será ouvida e mais agradável a Deus. Quando a alma do homem inteiramente penetrada de zelo santo, eleva-se para o céu na prece íntima e ardente, os inimigos interiores, isto é, as paixões do homem que vêm de outras encarnações, e os inimigos exteriores, isto é, os vícios do mundo material, que é sedutor, são impotentes, são fracos para forçar os muros e penetrar as barreiras que protegem esse homem, porque ele faz prece, é habituado às orações. Homens é o convite do Espírito, homens, espíritos reencarnados, orai a Deus com toda confiança, orai do fundo do coração, com a fé e com a verdade. E assim sereis poderosos e fortes, e vencereis os inimigos que estão dentro de vós mesmos. E assim termina esse Espírito, essa grande e eficaz mensagem. E pediríamos o intervalo musical do nosso programa.
Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, que o tema de hoje constitui-se de uma pergunta: a oração pode resolver os nossos problemas? Esta é a pergunta do nosso companheiro. Pode sim. Pode sim. E então nós recorremos aqui a mais um pequeno texto que vai ser de muita eficácia para nós, que é a frase do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Quando estiver depressivo, leia uma página do Evangelho. Você está depressivo, perturbado? Leia uma página do Evangelho e recorra à prece, à oração. Diz mais, quem sabe se o remédio para a sua depressão não está nos ensinamentos do Cristo, no Evangelho. Quando ele diz, vinde a mim, dizia para a multidão, vinde a mim todos vós que vos achais cansados, sobrecarregados de problemas, de provas e de expiações, que encontrareis e que eu vos aliviareis, e encontrarei descanso em vossas almas. Ora, as minhas palavras são espírito e vida, afirmou Jesus. E mais outra breve passagem. Você está deprimido? Está obsidiado, perturbado, revoltado com a vida, perturbado pelas tentações, que são os nossos maiores inimigos? Leia mais uma página do Evangelho, porque o Evangelho é uma panaceia, ou seja, remédio para todos os males da alma. Todas as moléstias do espírito, da alma, podem ser curadas pela leitura do Evangelho, reflexão do Evangelho, porque o Evangelho é terapêutico. As passagens do Evangelho são terapêuticas, terapias para a alma e ao mesmo tempo são preservativo para outros males que podem surgir em nossa alma. E diz mais, quem sabe se o remédio não está nos ensinamentos do Cristo? As minhas palavras são espírito e vida, repetindo esta mesma frase de Jesus. Jamais permita que o veneno do desânimo intoxique sua alma. Cuide logo, desintoxicando-a com o antídoto da boa disposição espiritual, pela prece, pela oração e pela reflexão sobre os textos do Evangelho. E pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E dando continuidade mais uma vez ao programa Encontro com o Espiritismo, e para o encerramento do programa, pediríamos a colaboração, mais uma vez, do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco. Com a palavra Divaldo Pereira Franco. Depois da colaboração do médium Divaldo Pereira Franco, com a sua pequena mensagem de grande eficácia para a nossa alma, nós convidamos a todos os ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo para a próxima edição do mês de janeiro de 2023. A próxima edição, no próximo sábado, com um novo tema em O Livro dos Espíritos, para a nossa reflexão. E então, convidamos a todos para uma reflexão profunda sobre o conteúdo do programa de hoje, o valor das orações, das preces, para resolver nossos problemas espirituais,
para criarmos o bom hábito das orações, das preces, que são muito eficazes para a nossa alma. E desejamos a todos um excelente final de ano e um começo do ano de 2023. Muita paz para todos e até o próximo sábado, das 8 às 8h30 da manhã. Muita paz para todos e, como dissemos, um excelente final de ano para todos.